Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carol, de Educação Física. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Nosso material do quarto bimestre, nosso último bimestre, depois vem as férias. Mas antes a gente vai precisar aprender algumas coisas, né? Muitas coisas que eu vou falar aqui, inclusive vocês já conhecem, já sabem, tá? Então vamos prestar bastante atenção, tá bom? Se tiver alguma dúvida, anota, para a gente poder tirar todas essas dúvidas. Hoje nós vamos trabalhar os esportes aquáticos, isso mesmo, são os esportes que acontecem em ambiente aquático, ou seja, na água, né? Aqui nós já temos alguns aqui na fotinha de fundo, mas a gente vai conhecer mais esses esportes. Muitos esportes aquáticos são considerados esportes olímpicos também, acontecem nas Olimpíadas. A gente sabe que a gente estava vendo esportes olímpicos e a gente tem vários que acontecem também nas Olimpíadas, como, por exemplo, a natação, a canoagem, né? Então, a gente vai ver algumas características. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que são esses esportes aquáticos. Meus amores, esportes aquáticos são todos aqueles que são feitos em ambientes de água, em ambientes aquáticos. Pode ser que seja em barco, em uma prancha, embarcação, né? Ou somente feito naquele local, sem precisar de um material específico, tá? Esses esportes surgiram há muito tempo, tá? Lá antes de surgir Cristo, eles já surgiram, né? Já tinham esses esportes praticados na água, né? Então, há muitos e muitos e muitos tempos antes de Cristo nascer, já existiam esses esportes. Tá? Eles tinham que sair, por exemplo, do local onde eles estavam em busca de alimento, para comprar materiais, para transportar coisas. Então, existe há muito tempo. Tá? Era uma questão mesmo de sobrevivência, das pessoas precisarem sobreviver, né? Atravessando rios, mares, locais onde tivesse água, né? E para isso as pessoas precisavam saber nadar, claro, né? Ou se deslocar em algum barco, em algum tipo de material, né? Que pudesse atravessar esses ambientes aquáticos, tá? Então, esportes, né, são muito importantes de se praticar, né? Faz bem para o corpo, faz bem para a mente, ainda são divertidos, né? E os esportes aquáticos são muito bons também, porque promove o relaxamento do corpo, refresca no calor, nada melhor do que estar numa piscininha na época de calor, né? Alguns precisam de ajuda do vento, como por exemplo o surf, o kitesurf, que a gente vai ver, né, para ocorrer. Se não tiver o vento, fica difícil esses esportes acontecerem. Normalmente esportes que acontecem no mar, né, precisam desse vento para poder acontecer, tá? Precisamos saber também sobre os esportes radicais, gente. O que são esportes radicais? Os esportes radicais, eles podem ser de dois tipos. Podem acontecer na cidade ou podem acontecer na natureza. No caso dos esportes aquáticos que a gente está vendo, são esportes radicais na natureza, nos rios, nos lagos, nos mares, né, nas piscinas, né? Então, o que é que melhora, né? O corpo ganha força, tem uma sensação de bem-estar, tem um contato com a natureza, melhora a disposição. Então, esses esportes têm muitos benefícios quando você pratica esportes radicais, né? Aqui, por exemplo, nós temos a canoagem, que tem crianças realizando a canoagem, né? Tem aqui um remo, tem aqui uma canoa e tem uma criança em cada canoa, né? Então, eles vão deslocar, no caso, nesse lago, aqui, né? Deslocando e podem apostar corridas, é um esporte olímpico também, está nas Olimpíadas. Vocês observam que eles estão com um colete salva-vidas, né? Porque no caso é muito importante você saber nadar quando você pratica um esporte aquático. Mas você pode usar um colete salva-vidas, né? Tem pessoas aqui também adultos acompanhando essas crianças, então você tem que ter sempre uma pessoa pertinho de você para poder, né, lhe ajudar caso seja necessário, tá bom? Então, a gente tem aqui a canoagem como um exemplo de esporte radical que acontece na natureza, né? E aquático, que acontece em meio aquático, onde tem água, tá? Então, nós temos aqui, gente, a natação. A natação, ela tanto pode ser feita em piscinas, que tem água doce, rios com água doce, ou água salgada, como os mares, né?
Então, além de ser divertido, é muito refrescante, fortalece o corpo, os braços, as pernas, ajuda a perder peso, melhora o corpo por completo. Inclusive, as pessoas que têm problemas respiratórios, é muito indicado, porque os pulmões são fortalecidos através da natação, né? Então, ela é considerada tanto uma brincadeira como um esporte, né? Ou apenas uma diversão, né? Surgiu no Egito há muito tempo e também é um esporte olímpico, junto com a canoagem, que é esse esporte aqui, tá? Então, aqui nós temos, ó, materiais aqui que são utilizados, a touca, os óculos, materiais de banho, né, roupas de banho, e temos crianças também praticando a natação, tanto na canoagem como na natação, né, são atividades que podem ser feitas por qualquer idade, crianças, jovens, adultos, idosos, até bebês podem praticar natação. A partir dos 6 meses de vida, o bebê já pode praticar natação, então é muito importante, né, saber se preparar antes, saber a roupa de banho, não é qualquer roupa que pode utilizar, tem que utilizar a touca para proteger os cabelos, né, para o cabelo não ficar entrando no olho, o óculos para você ver melhor embaixo d'água. Então, são esportes olímpicos. Nós temos como exemplo também o surf ou o surf, né? Ó, que tem as crianças praticando o surf. Por que que tem dois nomes aqui, tia? Por quê? O surf é como a gente fala, né? Em inglês, que é uma sigla em inglês, e o surf é como a gente pode falar no Brasil, terminando com o E ou terminando a palavra sem o E. As duas formas estão corretas. É um esporte de ambiente aquático, onde a pessoa vai se equilibrar na prancha, vai fazer movimentos, manobras em cima dessa prancha, então precisa de muito equilíbrio, tá? Então, sempre em locais que tem principalmente os mares, né? Para praticar e precisa de vento também, tá? Mas para quem está iniciando, precisa ter uma água um pouco calma, né? Águas com menos vento. Então, todo o litoral, os locais onde a gente vai à praia, né? São bons para praticar, dependendo se tiver vento ou não. Né? É um esporte individual, só cabe uma pessoa em cima de cada prancha, tá? Então você precisa ficar equilibrado sobre esse material e realizar manobras, que tem vários níveis de dificuldade. Tem as manobras iniciantes, as intermediárias, as avançadas. Tem gente, né, que faz acrobacias. Então é um esporte muito importante. Mergulho, gente, o mergulho é muito conhecido, né? Que você utiliza alguns materiais para mergulhar tanto em pouca profundidade, locais que são mais rasos, quanto em grandes profundidades. Vale ressaltar aqui, vale a gente saber que a gente precisa estar acompanhado de um adulto quando a gente for ficar em qualquer ambiente, principalmente no aquático, né? Para não correr risco de se afogar, de se machucar, né? Você precisa utilizar alguns materiais no mergulho, ó, por exemplo. Aqui são os materiais simples, o pé de pato, né, um respirador, e aqui a gente tem uma máscara. Agora, quando você for para grandes distâncias, você vai precisar de um cilindro de oxigênio, luva, colete, um cinto, né, porque você vai fazer grandes profundidades. Quando forem pequenas profundidades, o material é simples, né? Você não precisa, por exemplo, do cilindro de oxigênio, porque lá no fundo do mar você não vai ter o ar para respirar. Então, você precisa, quando for para grandes profundidades, locais muito profundos, utilizar esse tipo de material. Caso seja um mergulho normal, você pode fazer até às vezes sem material, se você souber nadar. Mas tem que estar acompanhado por um profissional, uma pessoa para lhe acompanhar, para você não correr perigo, tá? Então, tem os materiais. Cada modalidade, ó, tem os materiais que são utilizados. Aqui tem a roupa de banho, a touca, os óculos. Aqui nós temos a canoa, né? É, nós temos aqui o remo, material para remar, capacete, colete. Aqui, no surf nós temos a prancha, né, material de banho. Aqui nós temos um material mais elaborado, né, porque dependendo de onde você vá mergulhar, tem essa diferença de grande ou pequena profundidade. E você ainda pode fazer vários exercícios na água, gente. Exercícios na água, você não precisa de muito equipamento, não. Pode fazer caminhada, corrida, praticar esporte, chutar, correr, brincar, né? Você pode utilizar também materiais de proteção, como boias, flutuadores, né? Que são esses aqui, ó, para você não correr o risco de acontecer alguma coisa com você, para você se sentir mais seguro, você pode utilizar esses materiais de flutuação.
Observe que cada esporte, cada modalidade tem seus materiais que são utilizados, né? Então, é muito importante a gente saber essa diferença. Nós vamos ver um pouco mais sobre as modalidades de esporte, nós vamos ver as diferenças e vamos ver outros tipos de esporte, como, por exemplo, polo aquático, né? Vamos ver outras modalidades aí, mas é importante que a gente saiba que tem essa diferença. Um ambiente aquático é completamente diferente de um lugar que não tem a água. Então, é muito importante a gente se organizar. Ó, se você não sabe nadar, não se arrisca a entrar na água sem acompanhamento ou supervisão, sem ter uma pessoa lá, um adulto, para lhe ajudar. E mesmo que você seja um bom nadador, tem que respeitar o seu limite para você não correr riscos, tá? Não pode comer muito antes de nadar, porque você pode até vomitar, né? Você tem que comer comidas leves, frutas, né? Beber água e passar protetor solar também, se você estiver exposto ao sol. É importante você se manter hidratado, beber bastante água e prestar bastante atenção, ter muito cuidado com a sua saúde, tá? Então, ó, não desperdice, salve a água do planeta. O que é importante, né? A gente saber que a gente tem que cuidar do nosso planeta. A gente não vai jogar lixo quando a gente for na praia, quando a gente for no mar, no lago, né? A gente não vai fazer nenhum tipo de coisa que possa ali prejudicar a natureza, que a natureza é tão bonita, a gente precisa tanto dela, né? Então é importante também, principalmente quando você estiver na natureza, que você não desperdice, né, água, né, quando você está em casa, aí abre a torneira e fica lá muito tempo lavando as mãos, né, fecha a torneira para poder ensaboar as mãos, né, e quando você estiver num ambiente da natureza, que você não jogue lixo, que você cuide desse ambiente, porque vai ficar aí para as próximas gerações. Viu, meus amores? Então é isso. Essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Sobre os esportes aquáticos. Nós vimos algumas poucas modalidades desses esportes. Nós vamos continuar vendo esses esportes, tá? É o assunto que vai cair na nossa próxima avaliação, tá? Vai ser a importância, os tipos de materiais, ok? Um beijo e até a próxima aula.